Entre aspas, com o cientista político Tony Luiz. Olá, seja bem-vindo a mais um Entre aspas. O maior escândalo da democracia latino-americana foi revelada pelo governo dos Estados Unidos abertamente. Nós já sabíamos, né? Quem não se ilude, né? Já sabia. Houve relatos, já houve denúncias, né, cabais, com provas cabais, de que foi fraudada as eleições do Brasil presidenciais, as últimas, né? Então foi o maior assalto à democracia brasileira que aconteceu. Isso é ao USAID, lá dos Estados Unidos, através de um representante de investigação do governo de Donald Trump, já revelou isso esses 2 dias atrás, e que é algo que nós já sabíamos. Os ingênuos, os inocentes, os apaixonados, os fanáticos, talvez não tiveram essa percepção, né? Não buscaram ouvir o contraditório. Enfim, é um escândalo gigantesco, né? Que é acompanhado de confissões do ministro Barroso, falando que recebeu ajuda externa dos Estados Unidos, inclusive com financiamento daquela lupa, né? Que era financiado para poder, então, investigar quem estava apostando alguma coisa contra Lula, contra o STF, falando das urnas, todo mundo era investigado. Canais de notícias da direita, todos eles ali, deputados perseguidos, cesseados, calados, caçados e calados, presos políticos, gente morta, como Clezão, presos políticos como Daniel Silveira, que está correndo o risco de morrer. Muitas pessoas, Bolsonaro não pôde durante a campanha falar que Lula era amigo de ditadores. Enfim, houve uma orquestra. E tudo isso de acordo com os Estados Unidos, arquitetada pelo Alexandre de Moraes, o ditador mor do Brasil, o ditador da toga, que inclusive, no momento que estou gravando o dia anterior, faltava apenas um senador para abrir o impeachment, começar o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas com 50 votos em andamento, 54 votos aí na frente, poderia tirar ele. E ele se afasta automaticamente durante 120 dias para se explicar, para ter o direito de defesa, coisa que ele não costuma dar a ninguém. Enfim, veja que as coisas estão mudando. Já não basta, tirando o pesadelo das sanções da Lei Magnitsky em cima dele, que pode chegar ao Gilmar Mendes, que continua defendendo o ditador Alexandre de Moraes. Todos são cúmplices disso, todos mereciam essas sanções, e, no entanto, por enquanto só está sendo para ele. Mas que os outros estão aí, olha, eu não queria estar na pele desse pessoal. Falando em sanções, começou ontem o tarifaço de 50% no Brasil. A princípio eram só 10%, mas Lula simplesmente destratou o presidente da maior potência mundial, né, da Terra, que é dos Estados Unidos. E aí fora muitas coisas que aconteceram, e ele disse que não ligaria para Trump, que não vai ligar, porque não tem... Olha, Lula é uma pessoa desqualificada, despreparada, e simplesmente está aí nos levando, nos colocando numa tragédia econômica que vai nos prejudicar bastante. Continua negociando aí com a Rússia, e muitos países vão sofrer sanções, vão aumentar as sanções, as tarifas aqui para o Brasil por culpa dessa má vontade. Volto a dizer, parece que quanto pior, melhor. Então, nesse meio todo, Lula vem falou do seu salário, que era pouco, aquela coisa toda. Gente, não é papel de presidente da República, tá falando baboseiras, né, asneiras aí, todo dia e toda hora. E agora, recentemente, disse que as Big Techs, isto é, Facebook, Instagram, o YouTube, X, né, que era o antigo... Diz que quem não quisesse se regularizar no Brasil, que eles querem censurar, estão fazendo isso, que vão embora. Então você veja que ele não tem nenhum apreço para a democracia, diz que sente orgulho de ser socialista, esquerdista, e que o plano dele é continuar. Continuar o quê? Como? Então veja essas distorções. Enquanto isso, lá no Congresso Nacional, faltando apenas uma, está lá Mota e Alcolumbre ameaçando os nossos parlamentares e senadores de bloquearem, né, o mandato deles durante 6 meses. Gente, nós estamos no Brasil às avessas. Essa turma incompetente, antidemocrática e corrupta que abraçou o Brasil há muito tempo e hoje está reveladamente aí
Só um bêbado, um alcoólatra, alcoolizado não consegue enxergar e digerir tudo isso. Os lúcidos, de bom caráter de moral, absorvem naturalmente, né? Tanto é que a Globo já está mudando de opinião editorial e outros jornais que sabem o erro que cometeram, né? A fraude, né, eleitoral que aconteceu e agora está se revelando. E aos poucos as coisas vão se encaixar e as pessoas vão pagarem pelo preço dos seus crimes cometidos. Elas vão pagar. Pessoas, empresas e por aí vai. A priori, Bolsonaro continua naquela situação e que alguns ministros já falam que foi exagerado, notas e por aí vai. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver se isso que completa é para começar a abrir o impeachment dele, essas quantidade de unidades, 41 votantes. Enfim, que Deus tome de conta do Brasil, porque dos loucos tem que ser no manicômio, não político, não social, mas sim judicial, e vamos jogar essas pessoas na lata do lixo da história. A gente volta amanhã com mais um Entre Aspas. Um abraço, que Deus abençoe a todos nós.